Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, e hoje eu quero fazer uma correção da nossa avaliação. Então, primeira coisa, junto com essa aula, eu estou disponibilizando um link para o Google Drive, onde vocês vão ter acesso à avaliação de vocês corrigida. Se você enviou o arquivo digital, seja ele em Word ou em PDF, eu editei ele, tem algumas orientações em vermelho, anotações, tentando tirar alguma dúvida, mostrando onde você errou. Se você enviou o arquivo em fotografia, eu fiz um novo arquivo digital com o seu nome, explicando aonde você errou. Então, questão 4 errou por isso. Questão 5 tem que melhorar. Questão 6, enfim. Então, tá o nome de cada um lá, vocês podem ter acesso. Quem não tem o nome lá é porque não enviou a avaliação e eu peço que me enviem o mais rápido possível. Beleza? Vamos então para a correção. Primeira questão, pessoal. O que são massas de ar e como elas interferem no clima? Bom, massas de ar são ventos que carregam as características da onde elas se formam. Então, eu mostrei para vocês uma carta sinótica quando eu falei da aula de massas de ar, e nós sabemos onde esses ventos se formam, que são nas áreas de alta pressão, áreas um pouco mais quentes, e vão para as áreas de baixa pressão, áreas um pouco mais frias. É, esses ventos, então, eles têm as características da onde elas se formam. Então, por exemplo, nesse momento a gente está um pouco frio, né? Chegando no inverno. Por quê? Nós estamos sob a influência da massa polar atlântica, uma massa mais fria e seca, que estacionou aqui no Paraná, só vai embora agora em agosto. Então, por onde ela vai passar, ela vai deixar essas características. Durante o verão, ali em janeiro, que chove bastante, a gente está sob influência de outra massa, a massa equatorial continental, mais quente e úmida. Então, ela tem a característica da onde ela surge, e onde ela passa, ela leva essas características. Beleza? Questão 2. Qual a diferença entre clima e tempo meteorológico? Bom, vamos lá, pessoal. Tempo meteorológico é as condições atuais da atmosfera. Então, eu saio lá fora e vejo. Está chovendo, está sol, está luz, está ensolarado. Isso é o tempo climático, o tempo meteorológico, as condições momentâneas da atmosfera. Já o clima, ele é observado através do tempo. O tempo aqui eu estou falando de duração, tá? 30 anos geralmente. Então, durante 30 anos, é medido a temperatura e pluviosidade de um lugar, e daí chega-se numa conclusão. Por exemplo, em maio, junho, em Maringá é frio, a média de temperatura é, sei lá, 18 graus. Ou em janeiro, chove e a média de milímetros é 100 milímetros. Isso aí a gente consegue estipular uma média e a partir daí saber o clima. Não saber se é chuvoso, se está chovendo, mas se é chuvoso. Se está quente ou se é quente. Então, isso é a diferença entre tempo e clima. Beleza? Clima, observação através do tempo aí, 30 anos para a gente saber a média climática. Beleza? Questão 3, então. Explica o que é água virtual e onde podemos encontrá-la. Bom, pessoal, absolutamente tudo que é produzido, ele usa água. Então, essa roupa que eu estou vestindo, ela usou água para crescer o algodão ou para crescer a ovelha, que vai gerar lã. A carne utilizou a água que o boi consumiu ou da grama. Um celular ou um computador teve partes metálicas que foram mineradas e utilizou água. Então, água virtual é essa água que nós utilizamos de maneira indireta. A gente não vê que está gastando, não está saindo da nossa torneira. Mas a gente gasta ao comprar uma roupa, ao comprar um sapato, ao comprar um celular. E ela tem aonde? Absolutamente tudo. Não existe nada que não tenha em seu processo utilização da água. Então, quando a gente fala para economizar água, não é apenas desligar a torneira quando você está escovando os dentes. É repensar todo o nosso consumo de roupa, por exemplo. Porque a gente está gastando água sem ver. Beleza? Questão bem fácil essa. Questão 4, pessoal. Vamos lá. Essa é de verdadeiro e falso. Sobre clima, considere V para verdadeiro, F para falso. A. As zonas térmicas da Terra são definidas a partir das linhas imaginárias e da incidência de Sol nas regiões durante o ano. Uma questão verdadeira. Nós temos as linhas imaginárias, que é o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Equador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico.
Todas essas áreas aí definem, então, essas zonas térmicas ou zonas climáticas, né? Se é uma zona polar, se é uma zona temperada, se é uma zona tropical. E também a incidência de sol. Então, nesse momento, a gente está entrando no inverno aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte está entrando no verão. Lá, durante esse período, vai haver mais sol em comparação aqui ao hemisfério sul. Beleza? B. O relevo pode barrar a umidade, impedindo que a chuva chegue em determinada região. Chamamos esse fenômeno de orogênese. Verdadeiro também. A gente tem um caso aqui no Brasil do Planalto da Borborema. Então a gente tem uma umidade que vem do oceano, essa massa equatorial atlântica, ela não consegue passar o Planalto da Borborema, então ela chove só de um lado. Do outro começa a depressão sertaneja, uma área semiárida. Tem isso em vários locais, tá, pessoal? Deserto de Gobi, na China, o semiárido brasileiro, deserto do Atacama, no Chile. Simplesmente porque a gente tem uma barreira geográfica tão alta que a umidade não consegue passar. Só passa o ar seco. Beleza? C. O Brasil possui 5 tipos climáticos: equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, temperado seco e polar. Essa daqui, pessoal, é falsa. Primeiro porque o Brasil tem mais de 5 climas, né? Eles têm 6, na verdade. Que é o equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, até aí ok. Aí vem úmido litorâneo, tropical de altitude e subpolar. Então a gente não tem nem temperado seco, nem polar. Polar aqui seria muito frio, nevaria. A gente não tem, beleza? D. O clima tropical de altitude é encontrado no norte do Brasil, próximo às altas latitudes. Essa questão também é falsa, pessoal. Esse clima tropical de altitude a gente encontra no sul e sudeste, na região serrana do Rio, em São Paulo, ali em Campos do Jordão, essas regiões bastante altas do sul e sudeste, onde faz bastante frio. No norte não temos isso, até porque o norte é quase toda uma grande planície. E próximo às altas latitudes. Altas latitudes são próximas aos polos, então é Polo Norte e Polo Sul. Então essa questão está completamente errada. Falsa. E. O Polígono das Secas é uma região do Nordeste brasileiro que sofre com severas restrições hídricas? Verdadeiro, pessoal. Então, é a mesma coisa que eu expliquei ali na questão B. A gente tem uma área alta, que é o Planalto da Borborema, impede que a umidade passe. Então, essa região do Polígono da Seca, que pega a Bahia, pega Sergipe, Sergipe não pega, né? Pega Paraíba, pega Pernambuco, pega o Ceará, é a área mais seca do Brasil, uma área de semiárido. Inclusive, aonde está acontecendo a transposição do Rio São Francisco, com o objetivo de levar água para esses lugares. Beleza? Vamos lá. Questão 5. Observe o climograma e responda as questões. A. O que é um climograma? Bom, pessoal, climograma é um gráfico utilizado para eu apresentar dados de clima. Ele tem duas entradas, uma de temperatura e outra de pluviosidade. Então percebam, o gráfico em barras é pluviosidade, é chuva. O gráfico em linha vermelha é temperatura. Então a partir daí você consegue ver a média pelos meses, né? O eixo de baixo é o tempo, que é dado aos meses. Você consegue ver o quanto choveu e a temperatura. Tá? Então ele é um gráfico muito utilizado para elementos climáticos. E ele é muito interessante porque ele tem duas entradas. A maioria dos gráficos tem só uma. Então ele tem praticamente três informações, né? Temperatura, pluviosidade e tempo. E a B, quais são os tipos climáticos apresentados no climograma? Então são aí São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e Juazeiro, na Bahia. Aqui, pessoal, você não precisa nem olhar o climograma para saber qual tipo climático é. Só pela região a gente já sabe. Amazonas, clima equatorial úmido. Juazeiro, clima tropical semiárido. Percebam, pessoal, que a média de temperatura é bem semelhante, mas olha a diferença de pluviosidade. Chove bem mais na região amazônica o ano todo. Beleza? Vamos lá, a questão 6, pessoal. Relacione as colunas com a formação vegetal de suas definições. Então, nós temos floresta amazônica, mata dos cocais, caatinga, mata de araucária e cerrado. E a primeira definição lá: extensão da Mata Atlântica e presente nas áreas mais frias, na região sul, e nas áreas de altitude, clima tropical de altitude. Qual formação vegetal é essa? D. Mata Atlântica. Beleza?
Segunda, formação arbórea densa com dossel fechado. Perene, ou seja, ela é sempre verde, com árvores de grande porte e clima úmido. Possuem três estratos: mata de igaipó ou caigapó, várzea e mata de terras firmes. Quais são essas características? Floresta amazônica. Próxima. Vegetação presente no centro-oeste brasileiro e considerada um hotspot de biodiversidade. É marcada por duas estações, uma seca e outra chuvosa. Isso aqui, pessoal, característica do nosso cerrado. Resposta E. Próxima. Vegetação encontrada entre a Caatinga e a floresta amazônica, nos estados do Maranhão e Piauí. É composta principalmente por palmáceas. Palmáceas, pessoal, são coqueiros, então logo B, mata dos cocais. E a última, vegetação adaptada para suportar grandes períodos sem chuva. Sua vegetação é composta por cactáceas, cactos, que é a nossa caatinga, resposta C. Beleza? Agora a questão 7, né? Sobre as formações vegetais do Brasil, considere a alternativa incorreta. Quero que vocês marquem aqui a incorreta. Então, o Pantanal e mangue são formações complexas? Correto, verdadeiro, então não marca. B. As formações campestres, os campos, são encontrados em todo o Brasil. São nessas áreas que cultivamos soja e milho. Falso, pessoal. Os campos a gente encontra sobretudo no Rio Grande do Sul e é muito frio lá. A gente consegue cultivar, por exemplo, trigo, mas não soja e milho. A gente planta esse tipo de coisa no cerrado. Tá? E está expandindo agora pela floresta amazônica também. C. A biodiversidade da Mata Atlântica pode ser explicada pela sua distribuição no sentido norte-sul, e por isso existe uma enorme variação climática. Verdadeira também, pessoal. A Mata Atlântica ela pode ser até mais diversa que a floresta amazônica, embora seja menor, porque ela é distribuída no sentido norte-sul. Então, ao norte é bem quente, ao sul tem mata de araucária, pinheiro, bem mais frio. Então, muda muito a formação vegetal, os animais, as plantas, tudo nela. Então, uma resposta correta também, não marco. D. Hotspot, pontos quentes, são áreas do planeta que possuem clima muito quente e seco, como o caso do Cerrado brasileiro. Não, pessoal. Hotspot é um ponto onde você tem uma biodiversidade muito grande, igual à Mata Atlântica. Então, o nosso caso aqui, o Cerrado brasileiro, ele é um hotspot, mas nada tem a ver com o seu clima. Não é porque ele é quente e seco, é porque ele é muito biodiverso. Tem N espécies de planta, pássaros e aves no nosso cerrado. Beleza? E aí, então, né? Formação complexa são aquelas que dependem da interação entre relevo, clima, vegetação e flora que formam um ecossistema muito distinto. Resposta correta também. Então, quais são as incorretas aqui que vocês deveriam assinalar? Resposta B e resposta D. Por último, aí nós temos uma questão bônus, né? Em nossas aulas, observamos que muitos desertos ocorrem próximo às linhas do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Contrariando isso, São Paulo e Paraná estão próximos ao Trópico de Capricórnio, mas não são desertos. Explique. Por que que aqui não é deserto, pessoal? Se tem o deserto do Atacama aqui do lado no Chile, tem o deserto do Kalahari na África do Sul, tem o deserto da Austrália na Austrália. Por que que aqui não é deserto? Por conta da umidade da floresta amazônica. Então, quando a gente viu as massas de ar, a gente falou da massa equatorial continental, uma massa que surge no coração da Amazônia e que ela sopra para oeste. Então, a tendência dela é ir para o Peru, ir para a Bolívia. Entretanto, ela chega nesse lugar e ela encontra o quê? Uma barreira que é as montanhas dos Andes, a Cordilheira dos Andes. Ela não consegue ultrapassar essa barreira. Como ela tem muita água, ela não vai fazer chover só naquela área. Ela vai recircular esse ar e vai jogar esse ar para onde? Toda essa massa de ar úmida de volta para o Brasil. Aí vai levar chuva para o Mato Grosso, para todo o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Ou seja, aqui só não é um deserto porque nós temos a floresta amazônica. E olha que coisa mais louca ainda, pessoal. Quando a gente olha o período geológico da Terra, quando a gente volta antes da existência das montanhas dos Andes, ou seja,
Antes das placas tectônicas se colidirem e formarem as montanhas, o Paraná era o quê? Um deserto. A gente tem áreas aqui, próximas de Maringá, que tem arenito, que o solo é mais arenoso. Então, quem teve a oportunidade, conhece, já foi para Paranavaí, consegue perceber que o solo lá é cheio de areia. Aquela região já foi um deserto. Porém, quando a gente teve o surgimento dos Andes, teve a floresta amazônica, teve toda essa reformulação das condições atmosféricas, permitiu com que mais umidade viesse para cá e que aqui não se tornasse um deserto. Ou seja, o que acontece lá na floresta amazônica tem impacto aqui. Provavelmente essa seca que a gente está vivendo aqui agora é efeito do desmatamento na floresta amazônica. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.